No vídeo anterior eu falei das escritas mais antigas do planeta, e eu citei quatro. Eu falei da escrita suméria, cuneiforme, falei da escrita egípcia e hieroglífica principalmente, depois demótica e hierática. Eu falei da escrita chinesa, que é uma escrita ideogramática, e falei de outras escritas que desapareceram, principalmente a escrita do Vale do Indo, onde hoje é a Índia, o Paquistão, o Afeganistão, essa região do planeta, mas principalmente onde hoje é a Índia, norte da Índia. Então nós vamos ter esses sistemas de escrita que são muito antigos. Posteriormente a esses sistemas de escrita, que eram, vocês já devem ter percebido, né, que eram sistemas razoavelmente complexos de escrita, o ser humano foi criando outros sistemas de escrita mais fáceis e que poderiam ser aprendidos por mais pessoas ao longo do tempo. Tanto na Suméria, quanto no Egito, quanto na China, no Vale do Indo, provavelmente, nós não sabemos muito bem no Vale do Indo, mas essas escritas eram usadas por poucas pessoas. Ao longo da história humana, e por conta de uma necessidade de trocar mercadorias, de visitar outros lugares, de conversar com as pessoas, de mandar cartas, de mandar documentos, de firmar documentos, etc., a escrita foi mudando bastante. Durante muito tempo se imaginou que um povo no passado, depois dos egípcios, chineses, etc., um povo no passado tinha criado uma escrita que ela acabou dominando hoje o mundo inteiro. Eu vou contar para vocês por quê. Hoje a gente imagina que a história não tenha sido assim exatamente, mas esse povo é o povo fenício. O povo fenício, não sabemos exatamente se criou uma escrita própria ou se utilizou um conhecimento que era sumério ou que era persa já, porque hoje se descobriram tabuletas de uma escrita feita nessa região, onde foi a Suméria, depois onde foi a região dominada pelos persas, de um alfabeto ou de um sistema que é silabário, feito com sílabas. E o povo fenício, ele foi o povo que, se não inventou essa escrita, foi o grande divulgador dela. E essa escrita era bem mais fácil. Em vez de desenhar uma vaca para uma vaca, uma pessoa para uma pessoa, ou de desenhar uma casinha para mostrar uma casa, um templo, um palácio, eles pensaram o seguinte: bom, mas e se a gente criasse uma abstração, da mesma forma que a gente tem para números, criasse uma abstração que mostrasse sons da língua? E eles fizeram isso. Então criaram um alfabeto que é o alfabeto fenício. A partir desse alfabeto fenício, nós temos outros alfabetos. Então, como eu falei antes, durante muito tempo se acreditou que os fenícios tivessem criado esse alfabeto. Mas se eles não criaram, eles foram os grandes divulgadores. E outros povos olharam esse alfabeto, que era um alfabeto mesmo. Pela primeira vez, o ser humano tinha criado um sistema de escrita que mostrava os sons da língua e não os desenhos das coisas do mundo. Então, nós vamos ter que outros povos pensar assim: cara, é muito bacana esse sistema e é bem mais fácil, né? Ele pode ser aprendido por muitas pessoas, ou um escriba vai ter mais rapidez para utilizar esse sistema de escrita. Só que a língua dos fenícios é uma língua bem estranha para a nossa, ela é bem diferente da nossa. Então, para você ter uma ideia, os fenícios antigos deviam falar uma língua que hoje ela seria irmã do árabe, do hebraico, de línguas faladas nessa região. E os gregos não falavam fenício, né? Os povos lá, o povo romano, o povo etrusco não falava fenício. Poderia entender numa conversação comercial, mas não falava essa língua no dia a dia. Os hititas, os próprios egípcios, que ainda existiam outros povos da região do Mediterrâneo, eles não falavam fenício. Então eles fizeram adaptações. Deste alfabeto, desse sistema de escrita chamado fenício, nós vamos ter algumas adaptações muito importantes e que vão ser importantes para a gente, vão ser importantes para a história da comunicação que você está vendo nessa disciplina e vão ser importantes para o trabalho do publicitário. Então, na antiguidade, nós vamos ter a criação do alfabeto grego, que é utilizado até hoje, com pequenas transformações. Nós vamos ter a formação do alfabeto latino, que hoje é o mais usado no planeta, que nós usamos até hoje. E nós vamos ter outros alfabetos que a gente não conhece muito bem, mas eles são usados até hoje. O alfabeto armênio, gligolítico, o alfabeto, outros alfabetos usados na Europa, o gótico, que ele veio depois do latino.
Mas era um sistema muito bom de qualquer maneira. Então, em vez de eu ter 2.000 desenhos, de eu ter, por exemplo, como o chinês moderno, que tem 60.000, que tal se eu tivesse 20 apenas? 22, 23, ou como o alfabeto utilizado no Brasil hoje, 26. Fica bem mais fácil, né? Então, muitos povos do Mediterrâneo e depois, ao longo dos séculos, muitos povos ao redor do planeta pensaram assim: o nosso sistema de escrita é muito difícil. Vamos adotar esse sistema de 20, 22, 23, 24, 25, 26 letras para a gente poder escrever. E é bem mais fácil. Vai ser mais fácil de ensinar, vai ser mais fácil de escrever, e foi o que acabou acontecendo. O alfabeto então utilizado hoje no Brasil é o alfabeto latino, ele tem 26 letras oficialmente, porque isso é lei no Brasil, e a origem dele é essa: Mediterrâneo, um alfabeto que veio através dos romanos, que muito provavelmente olharam o alfabeto fenício ou de um outro povo, por exemplo, os gregos, que adaptaram o alfabeto fenício para a sua língua. As letras fenícias, as letras gregas, funcionavam para qualquer língua? Não, não funcionavam. Então, a letra teta, por exemplo, para o grego, que tem esse som, tá, com a língua no meio aqui entre os lábios e entre os dentes, não era típica do latim. Nem existe em português, mas existe em inglês. Então, o que os romanos fizeram, o que outros povos fizeram? Fizeram pequenas adaptações. E algumas bem legais, algumas bem interessantes. Se você olha lá o islandês, que usa alfabeto latino também, eles têm uma letra que nós não temos, que é um risco assim com uma barriguinha para o lado de cá. E esse som é justamente esse som aqui, que é feito com a língua entre os dentes e entre os lábios. Eles têm esse som porque em islandês eles têm a palavra Thor, que é o nome de uma pessoa, o nome do deus grego, o nome do deus nórdico. E nós não temos Thor em português, nós temos Thor, né? Ou Thor. Nós temos a letra T. E eles precisam então desse pequeno desenho para mostrar esse som que não existe em português. E outros. Em polonês existe um som, um iau, que nós também não temos em português. Então o que eles fazem? Eles pegaram a letra L da palavra laranja e fazem um cortinho no meio. Então, por exemplo, nós temos o nome daquela poeta famosa, Wisława. E em português, se a gente escrever, seria Wislava. Eles colocam a letra L ali no meio com um cortezinho. Então aquele cortezinho vai ser o uau. Nós vamos ter em norueguês ou em outras línguas um A, um E, um O com uma bolinha em cima. Nós vamos ter no vietnamita, lá do outro lado do planeta, algumas marcas em que eles vão demonstrar o tom que nós não temos nas línguas ocidentais. Então, assim, o alfabeto latino, chamado latino, ele foi tão bacana, ele foi uma invenção tão interessante para a história da humanidade, porque ele poderia ser usado praticamente, não vou dizer na sua totalidade, mas ele poderia ser utilizado praticamente por qualquer idioma do mundo, desde que ele tivesse algumas pequenas adaptações, ou umas grandes adaptações. Depois do alfabeto latino, depois do alfabeto grego, foram criados outros alfabetos, que foram criados especificamente para línguas que precisavam de um alfabeto específico. Então nós vamos ter o cirílico, que é utilizado em russo, em macedônio, que é utilizado em outras línguas, e às vezes, inclusive, em outros lugares do planeta que falavam línguas completamente distintas, mas que foram obrigadas a usar esse alfabeto por questões políticas. Lá na Mongólia, ou mesmo em outras regiões da Ásia, tiveram que usar esse alfabeto. No Cazaquistão, Uzbequistão, etc., onde se falam línguas distintas do russo, mas eles precisavam usar o alfabeto cirílico. Agora, o alfabeto cirílico ele foi criado realmente para línguas eslavas. É um alfabeto bem parecido com o nosso. Embora você olhando o alfabeto cirílico, você não vai saber, mas basta gravar alguns sons que você consegue pelo menos verbalizar algumas palavras em russo. E nós temos outros alfabetos também. Eu vou fazer uma listinha para vocês. Na próxima aula eu mando essa listinha e vou desenhar uma árvore para mostrar para vocês a história dos 4 sistemas de escrita mais antigos do planeta
E depois falando um pouquinho desse sistema chamado alfabético, que não é exatamente um silabário, não é hieroglífico, não é cuneiforme, não é ideogramático, é um outro sistema. E vou colocar para vocês quais são os alfabetos mais importantes para vocês conhecerem. Mas nós usamos o latino. Do alfabeto latino, e essa informação com a qual eu encerro a aula hoje, ela é muito legal, nós vamos ter variações que são as fontes. Então, se você entrar lá no seu Word, se você entrar no seu Pages, ou qualquer outro sistema de escrita hoje por computador, você vai ter uma lista imensa de fontes que dizem respeito ao mesmo alfabeto, ao mesmo sistema de escrita, que aí já tem mais de 2000 anos. E o mais bacana de tudo, nós usamos ainda um alfabeto criado pelos latinos. Sabe por quê? Porque ele é muito bom de ler. Ele é muito confortável, seja com serifa, sem serifa. Ele tem uma clareza, uma leveza. E é tão interessante você visitar, por exemplo, um templo, um túmulo que tem 2000 anos ou mais, e você encontrar o mesmo alfabeto com o qual você faz um trabalho na faculdade hoje, não é não? E esse alfabeto é muito bom, ok? Nós voltaremos a falar disso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. 3 vídeos aí para vocês assistirem. Fiquem bem e boa semana.